Olá, tudo bem? Aqui é o Alisson do Super Leitura, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Fica calmo que as animações não foram embora, você vai ter... Aliás, hoje a gente tem mais animações, não sei se você percebeu, nas últimas semanas nós passamos a postar 3 animações aqui no canal. Então agora você tem uma animação na terça, uma na quinta e uma no domingo. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se você ainda não ativou o sininho para receber todas essas animações com grandes pensadores, com grandes lições, ativa aí o sininho, ativa a sua inscrição, deixa seu like nesse vídeo e hoje a gente vai falar sobre muita literatura, muitas obras extraordinárias, incríveis, que inclusive ajudaram a formar esse repertório, esse imaginário do Elon Musk, né? Esse grande empresário de sucesso que nós temos hoje aí, dito por grandes revistas especializadas como o homem mais rico do mundo. E a gente vai dizer o porquê. Por que a gente está trazendo o Elon Musk e grandes obras da literatura, inclusive que ajudaram, que formaram ele, e que ele recomenda, né? Primeiro, ele recomenda muito a leitura, né? Ele está sempre lendo livro, ele está sempre recomendando os livros, né? Em diversas oportunidades, em diversas entrevistas, né? Isso já é uma coisa muito interessante, né? Eu aproveitei nesses dias para ler também um pouco alguns artigos que a própria mãe dele escreveu, e ela fala que desde que ele era uma criança, adolescente, ele lia muito, né? Inclusive leu 2 enciclopédias, uma delas a Enciclopédia Britânica. Existe uma versão chamada Enciclopédia Britânica Concisa, que ele inclusive indica para as pessoas, é uma das indicações de leitura dele. Não é uma das 7 indicações que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas já fica aí mais uma indicação, você lê a Enciclopédia Britânica, né? E é interessante que a mãe faz um gracejo, ela brinca que ela também sempre leu muito, e claro que isso ajuda a estimular, é importante se os responsáveis, os pais, lerem muito para que os filhos leiam muito, né? E ela fala assim que a diferença entre eles é que normalmente ele não esquecia nada do que ele lia, né? Então eles brincavam que já era um pequeno gênio em casa. Mas é importante mesmo essa questão da leitura e ela está ali, segundo a própria mãe, é um pilar ali, né, no sucesso do filho, né? Ela indica isso para outras famílias, olha, cultivem esse hábito nos seus filhos, né? Estimulem eles a leitura, né? E muito que a gente faz isso aqui no Super Leituras, sem dúvida. Então também ele envolvido com uma empresa que é a SpaceX, né, que justamente ele diz, eu quero colonizar Marte, né, quero levar o ser humano até lá. Então, isso pode parecer para alguns muito estranho, pode parecer até um pouco pretensioso, mas no fundo, quando a gente vai entendendo um pouco da lógica dele, o que ele está pensando sobre isso é justamente esse ser humano capaz de pensar grandes coisas, ter grandes projetos, ter grandes sonhos, ter grandes metas, né, ver uma janela de oportunidade disso. E muito disso vem influenciado pela literatura. Por isso esse é um ponto que é importante ressaltar, o porquê de trazer os livros que ele lê aqui também para o canal. Porque justamente isso, olha como a literatura, vocês vão ver, ela abriu portas, ela abriu janelas para que ele sonhasse esse tipo de coisa, né? E com esse sonho, ele vem correndo atrás com grande sucesso, vamos dizer assim, né? Estando aí na vanguarda de avanços tecnológicos. Então isso é bem interessante. Então, para começar, para a gente não demorar mais, o primeiro livro que o Elon Musk vai indicar para a gente hoje aqui, vamos dizer assim, é um livro chamado Estrutura. O autor é G.A. Gordon, né? E o livro tem um slogan muito interessante, que é assim, estrutura, por que as coisas não caem, né? Então, o Elon Musk está lá querendo... Ele vê essa janela de oportunidade. Poxa, eu quero mandar foguetes, eu quero construir foguetes, né, e que eles funcionem, né? E esse livro foi fundamental, porque esse livro ele consegue responder de alguma forma como é que essas coisas param de pé, como é que o mundo à nossa volta é construído e para de pé, né? Então, se você é designer, se você é engenheiro, você deveria sim ler essa obra, ou se você pretende, né, alguma dessas carreiras, você deveria ler essa obra, mas também se você não é e gostaria de saber como é que essas coisas todas funcionam, você também deveria ficar com essa dica de literatura aqui, né? Com essa dica de leitura aqui. Um livro extremamente interessante, né? A segunda indicação que a gente vai trazer aqui hoje do Elon Musk é um livro chamado Super Leituras, não brincadeira. O livro se chama Super Inteligência, é do Nick Bostrom. Esse livro ele vem, na verdade, com uma recomendação do Elon Musk, mas também com um alerta junto. Qual é o alerta, né? O livro trata muito sobre a questão da inteligência artificial, né? Muitas vezes trazendo para o debate essa questão, e se um dia a inteligência artificial superar a inteligência humana, né? Se criar esse vácuo entre uma e outra, o que pode acontecer, né? E o Elon Musk justamente ele tem muito receio em relação à inteligência artificial. Apesar de ser um homem futurista, vamos dizer assim, ele realmente é preocupado com isso. E ao ponto dele dizer em uma oportunidade que a inteligência artificial é potencialmente mais perigosa do que as armas nucleares. Então,
O livro é extremamente interessante, extremamente rico, entra nesse debate se você gosta desse assunto, não deixe de ler, eu acho que é uma obra que vai te satisfazer muito, né? E vai trazer essa questão até filosófica da própria ética para o debate, né? Então é muito interessante. A terceira obra clássica que o Elon Musk indica, a gente tem 2 vídeos aqui no canal, é o Arte da Guerra, de Sun Tzu. Então, sobre isso ele disse, eu já li muitas vezes, né? Sobre essa obra, eu não preciso dizer muito, eu já li muitas vezes, né? A grande obra de estratégia, vamos dizer assim, que você pode usar não necessariamente para a guerra, né? Claro, mas às vezes para o próprio trabalho, né? Às vezes para a sua própria vida, para os seus sonhos, para os seus estudos. Então, acho que é uma obra que você deveria assim, se acompanhar, deveria ler em algum momento na sua vida. Se você ainda não conhece nada, ou já conhece, quer relembrar alguns conceitos, assista os 2 vídeos que nós temos aqui no canal. Sem dúvida vão te ajudar bastante, né? Então, agora vamos lá para a 4ª indicação. Recomendação do Elon Musk é A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Claro, né, o homem mais rico do mundo teria que ter lido A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Adam Smith, o filósofo e economista escocês, né? A obra é de 1776, considerado aí o Adam Smith o pai da economia moderna, né? A obra vai falar sobre por que algumas nações prosperam e outras não. Então, acho que só por isso ela já é muito importante, né? Acho que a gente deveria conhecer um pouco, né? E é muito interessante que o Adam Smith, então, como eu disse, ele não é só um economista, a gente acha que ele é só um economista, mas uma outra obra muito importante dele é a Teoria dos Sentimentos Morais, né? Então, em breve a gente vai fazer um vídeo sobre Adam Smith aqui. Na verdade, acho que o vídeo já está, a animação sobre ele já está em ponto de revisão. Então, em breve você vai ver ela aqui no canal. A gente falou de 4. Número 5º, o 5º livro indicado pelo Elon Musk é uma biografia de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, né? Benjamin Franklin, pai fundador dos Estados Unidos. Benjamin Franklin, inventor. Benjamin Franklin, um impressor, né? Grande empreendedor, né? Alguém que sai de baixo, né? Teve que fugir ali na adolescência com 16, 17 anos. Não vou ficar falando tanto da vida dele aqui, a gente tem muitos vídeos no canal, você pode aprender mais sobre ele. E vai se tornar alguém que vai viajar o mundo todo, grande inventor, grande empreendedor, né? Eu acho que o Elon Musk disse que o Benjamin Franklin é um herói para ele, né? E sem dúvida essa face do empreendedor Benjamin Franklin que tem diversas anedotas e citações interessantes que nos fazem refletir, inclusive no nosso cotidiano, né? Então fica aí a indicação de uma grande biografia, a gente pode aprender muito com biografias, sem dúvida, e essa é uma biografia muito interessante. Tem muita animação sobre o Benjamin aqui no canal, você também pode conhecer mais sobre ele, seus pensamentos, um pouco da sua biografia, tá? Então, se você não conhece, quer ter essa oportunidade, corre aí para ver as animações. E a nossa próxima indicação, esse é um livro que o Elon Musk leu ainda quando era adolescente, né? Ele fala que quando era adolescente, em algum momento da vida dele, ele começou a se perguntar qual o sentido da vida, né? Uma pergunta filosófica, né? Olha que interessante, a gente fala tanto de filosofia e aí trazendo para o nosso cotidiano, né? O homem mais rico do mundo lá era jovem, 14 anos, pensando, qual é o sentido da vida, né? E aí ele disse que foi ler O Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Então, se você está aí também jovem, adolescente, essa obra é muito interessante, essa obra é muito divertida, eu diria assim. Ela combina ali comédia com ficção científica, né? Você tem ali o protagonista, o Arthur ali, e ele vai ter um grande amigo que é um alienígena, e eles vão viajar pelo universo, diversas aventuras vão acontecer com eles. E essa é uma obra interessante, o Musk fala que justamente isso joga para pensar no próprio universo, né? A gente está aqui também para pensar essas questões, não que a gente vai resolver todas elas, né? Mas eu acho que o homem precisa contemplar o próprio universo, né? Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, vocês têm olhado para as estrelas, né? Vocês têm olhado para o céu, né? E a pessoa faz tempo que não faz uma experiência dessa, né? A gente está envolto em grande mistério, né? Em grande beleza, né? Então é importante a gente lidar com essas questões do próprio universo. Então, a obra de Douglas Adam, ela também virou um cult, né? Esse livro, né? Então, se você é jovem, adolescente, quem sabe você não vai colocar aí na sua lista de leitura, né? Assim, eu espero que todos vocês tenham uma lista de leitura, né? Isso é um ponto fundamental, né? Não importa a idade, a gente precisa ter lista de leitura, colocar os livros que a gente quer ler para a gente ter essa meta, né? Inclusive, aproveita a oportunidade. Se você não sabe, o Super Leituras está com uma grande novidade, que é o Clube do Livro do Super Leituras. E se você quer participar, a gente vai fazer muito isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente vai compartilhar, trocar experiências, desenvolver o hábito da leitura, mas de maneira sem estresse, de maneira leve, de maneira produtiva, né? Vamos discutir grandes obras, igual a gente faz aqui no canal. E vai ter também animação nesse clube. Então, mas se você quer participar, é simples esse momento que você tem que fazer.
Você pode clicar aqui, deve aparecer um card aqui, ou mesmo na descrição desse vídeo, a gente vai deixar um link lá, que é para uma lista de pré-interessados. Basta você entrar lá, colocar seu e-mail, tem também um grupo do WhatsApp para quem quiser participar ou não, e faça isso, apenas isso, e você já vai estar nessa lista de interessados do Clube do Livro. Então, mas corre, porque a lista está crescendo e enchendo muito, né? E eu não sei até quando a gente vai, em algum momento a gente vai ter que desligar essa lista, né? Para a gente realmente começar a desenvolver o próprio Clube do Livro. Então, Clube do Livro Super Leituras, a gente nunca fez isso aqui no Super Leituras, é uma grande novidade. Se você quer ler como a gente quer interpretar o mundo, quer ter esse repertório, quer desenvolver também seu imaginário, quer falar com mais inteligência, né? Eu recomendo você participar do Clube do Livro, tá? Então vai lá na descrição, clica, coloca seu e-mail e pronto. E aí a gente chega então à 7ª obra que o Elon Musk vai indicar e recomendar aqui nesse vídeo pra gente. E essa 7ª obra ela é muito interessante porque para ele é a sua obra de todos os tempos. Ele brinca, é um clichê, mas é a minha obra de todos os tempos, né? E a obra é O Senhor dos Anéis, né? Eu brinquei aqui com o Fábio, com o Alex, com o Paulo Rafael, que você conhece aqui do canal. Qual que eles imaginavam que seria essa obra mais fundamental, né? Eles tentaram algumas coisas, pareceu Crime e Castigo, a República de Platão, ninguém acertou que era O Senhor dos Anéis, né? Eles não são muito bons para adivinhação, mas é interessante trazer aqui O Senhor dos Anéis, né? Eu acho que no Senhor dos Anéis a gente pode fazer leituras de coisas tecnológicas, sim, dá para a gente pensar isso ali, a partir dos elfos, inclusive, mas eu acho que nem esse é o ponto que eu queria trazer aqui nessa obra. Uma obra riquíssima, né? Dá para trazer tantas perspectivas aqui, né? Tolkien realmente um grande gênio da literatura, né? Um grande linguista, um grande pensador mesmo, né? Mas acho que o mais interessante da obra é essa capacidade que ela tem de nos colocar para fora, né? De fazer a gente dar passos onde a gente não quer dar, a gente sair ali do nosso mundinho, né? Então eu sempre gosto de pensar naquela imagem quando os hobbits estão ali, né, no condado, toda aquela alegria, aquele povo pacífico, alegre, feliz, né? E aí, em algum momento, o Frodo, por exemplo, ele tem que lidar com a questão do anel, né? Então ele tem que deixar o condado, ele tem que deixar a vida dele para ir vivenciar grandes aventuras. Ele é um chamado para a aventura, ali, tudo aquilo. Esse chamado para a aventura que tira ele da zona de conforto dele, tira ele do condado. Ele vai correr grandes perigos, sim, quando a gente se coloca no mundo, quando a gente se coloca com projetos novos, a gente acaba às vezes correndo grandes perigos, mas ele também vai crescer muito, ele vai viver experiências maravilhosas, ele vai conhecer pessoas novas, né? Ele vai se colocar, né? Se você às vezes, a pessoa, eu não consigo sair dessa vida que eu vivo, mas uma coisa é você se colocar para fora, uma coisa é você se movimentar, né, encontrar esse grande chamado da aventura, né? E eu acho que o maior grande chamado da aventura, então, para a gente concluir esse vídeo, o maior grande chamado da aventura que a gente aprende aqui com Elon Musk hoje é a leitura, é a literatura na sua vida. Então, espero que você tenha gostado, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, é importante você mostrar se você gostou desse tipo de vídeo, tá? A gente não vai acabar com as animações, mas a gente pode trazer aqui mais conteúdos para vocês em outros formatos também, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima.